Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre língua portuguesa. Já faz um tempo que a gente está trabalhando os aspectos da coesão e a gente já está careca de saber que a coesão é a parte responsável pela estrutura do texto. Sim, é a coesão que vai nos dizer até que ponto nós estamos em harmonia com as normas e as regras gramaticais. No entanto, quando a gente fala sobre coesão, a gente sabe também que coesão não trata-se apenas de usar as palavras, escrevê-las corretamente e usar a pontuação corretamente. A coesão ela é muito mais abrangente que isso. E a gente sabe também que a coesão e a coerência andam ali, ó, de mãos dadas. Elas não se separam em momento algum e uma existe para complementar a outra, beleza? Quanto a isso, nós não temos dúvidas mais. Nós já falamos sobre vários aspectos da coesão, sobre vários elementos dela. Hoje nós vamos continuar falando sobre aquilo que a gente chama de coesão sequencial. O que é essa coesão? É aquela parte da coesão responsável por dar uma sequenciação ao texto. A gente sabe que um texto, ele nada mais é do que um conjunto de várias informações, um conjunto de várias palavras. Para que essas palavras construam um sentido e estabeleçam uma relação entre si, a gente precisa obrigatoriamente saber, ou pelo menos ter noções básicas sobre os elementos da coesão e sobre a coerência, ou seja, o sentido que a gente quer expressar. E a gente já viu vários elementos dos dois conceitos, né? Tanto da coesão quanto da coerência. Hoje nós vamos falar sobre uma coesão sequencial que usa aquilo que a gente vai chamar de justaposição. O que é justaposição? Se a gente estivesse falando sobre estrutura e formação de palavras, a gente ia saber que justaposição é aquele fenômeno que permite a união de duas informações para que uma sentença se construa. Por exemplo, um dia depois. São três palavras, essas três palavras são contadas como uma expressão só. Isso nós chamamos de justaposição, é quando usamos mais de uma palavra para construir uma única estrutura, tá bom? E essas palavras, elas são tão unidas, são tão ligadas na questão da coerência, na relação de sentido, é tão bem entrelaçada que não dá para separar esses elementos, por isso que a gente chama isso de uma estrutura, ok? E aí, falando sobre a justaposição, ela tem três formas de estruturação, ou três motivos para ela existir. Nós podemos usar a justaposição para demarcar tempo, nós chamamos isso de ordenar o tempo, né? Nós podemos usar para ordenar o espaço, ela marca a ordenação do espaço, do lugar onde a situação está acontecendo, ou a gente pode usar também para ordenar assunto, quando a gente vai especificar, ordenar, organizar o assunto que a gente está pretendendo falar. Como que a gente sabe o que é cada coisa? Eu volto a repetir, eu não posso pegar uma lista de conectivos e falar para vocês, decorem esses conectivos que eles são utilizados somente para explicar, ou somente para marcar tempo. Não tem como. Para saber qual o sentido de um conectivo, ele precisa estar aplicado em um contexto e a gente precisa ter uma noção básica, uma lógica básica para poder construir o sentido com base no contexto que está ali. Então, eu só sei que ideia ou que sentido aquele conectivo vai expressar depois que eu analisar a sentença completa, a sentença inteira, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os conectivos mais comuns em relação a essas três ordens da justaposição? Bom, nós temos, por exemplo, na estruturação que tem por objetivo ordenar o tempo, marcar o tempo presente, passado, futuro, essas coisas, nós temos os principais articuladores. Um dia depois, uma semana depois, 3 meses depois, mais tarde, um pouco mais cedo. Então, essas expressões, geralmente, são conectivos que nós utilizamos para poder marcar tempo na sequência lógica do texto. Quando a gente usa uma dessas expressões, a gente está marcando ali um tempo entre uma ação e outra, ou entre uma informação e outra. Querem ver um exemplo? O exemplo diz assim, ó, cheguei cedo na escola. Horas depois, percebi que não seria aceito por meus colegas.
Cheguei cedo na escola. Primeira informação. Horas depois, já é uma segunda sentença, uma segunda informação, e elas estão ali para unir, para complementar esse sentido. Horas depois, percebi que não seria aceita por meus colegas. Se fôssemos fazer uma análise sintática dessa sentença, nós iríamos saber exatamente o porquê de cheguei cedo na escola, ponto final. Horas depois, vírgula, percebi que não seria aceita por meus colegas. Cheguei cedo na escola. Uma oração coordenada, ela não precisa de outra para completar o sentido dela, então ela pode ser encerrada com um ponto final sem o menor problema. No entanto, essa oração coordenada, ela quer estabelecer uma relação de sentido. Ela quer se complementar, ela quer ser complementada. Então, ela permite que outras informações venham. Ela precisa dessas informações? Não. Só que ela autoriza a presença dessas informações ali. Isso é uma justaposição por sequenciação. Isto é usar conectivos para poder continuar ou sequenciar o nosso texto. Porque não existe texto de uma frase só ou de duas frases apenas. Não existe um texto completo assim, né? Então, para manter essa sequência, existem os elementos da coesão. E aí a gente escolhe quais deles usar de acordo com o contexto. E por que é importante saber isso? Porque é uma matéria da língua portuguesa e vocês fazem provas sobre essas coisas, mas também é importante para vocês poderem se tornar pessoas mais maduras, jovens mais maduros, na hora de construir os textos de vocês. Porque vai chegar um momento da vida em que vocês não necessariamente vão saber de cor todas as regras, mas pelo menos terão uma noção do que é certo e do que é errado, do que é melhor para o seu texto e do que não é tão bom assim. Por quê? Porque aulas como essa fazem grande diferença na vida de vocês. Em aulas como essas, vocês aprendem o porquê de falarmos desse modo, o porquê de usarmos esses tipos de informações, quais são as ferramentas que a língua portuguesa nos oferece. E essas ferramentas são excelentes para nos ajudar na construção de sentido do nosso texto. Pode anotar. Muitos alunos que têm dificuldade na escrita são alunos que também têm dificuldade em gostar da matéria língua portuguesa ou em compreender a matéria da língua portuguesa. É uma disciplina bem complexa, é verdade. No entanto, existem várias maneiras de aprender. Cada uma tem a sua e com um pouquinho de dedicação e esforço a gente consegue avançar esse caminho aí da aprendizagem, tá bom? Vamos falar agora sobre a justaposição para ordenar espaço. Home office, Charlotte está latindo lá na sala. O espaço é o lá na sala. Vamos lá, ó. Para ordenar um espaço. Charlotte, filha, mãe tá trabalhando. Obrigada. Principais articuladores desse tipo de coesão. À direita, à esquerda, na frente, atrás, ao lado, em cima, embaixo, por dentro, por fora. São todos articuladores ou elementos utilizados para marcar o espaço ou a noção espacial. Num texto, nem sempre tem essa marcação de espaço, nem sempre tem a marcação do tempo, a marcação precisa. Não tem. Quando diz assim, por exemplo, lá atrás, no primeiro exemplo, horas depois, a gente não sabe quantas horas, mas nós temos uma noção. Nós temos uma noção. São horas, é mais de uma hora, então pode ser 2, pode ser 3. Então, na coesão, no texto, não existe nenhuma regra que fale. Você precisa marcar exatamente o tempo e o espaço com riqueza de detalhes, para que o leitor compreenda o seu texto. Não existe essa regra. Não existe. Mas você precisa dar uma noção para o seu leitor, para ele poder se encontrar ali, porque se você escreve um texto que ele não tem nenhum vestígio de tempo, nenhum vestígio de marcação de espaço, o leitor vai ficar alienado, né? Muita informação para ele. E hoje a mulher tá atacada aqui em casa. Então vamos lá. Exemplo Charlotte, acabou. Exemplo de uma construção frasal
em que acontece os ordenadores de espaço, ou que aparece um ordenador de espaço. Diz assim: estava isolada ali. À minha frente, um grupo de meninas cochichava. Atrás de mim, alguns meninos riam. Estava ali. Espaço. À minha frente, espaço de novo. Um grupo de meninas cochichava. Atrás de mim, espaço de novo. Alguns meninos riam. Então pronto. Conseguiram perceber os elementos de coesão que marcam o espaço? Ali, ó, estava isolada ali, à minha frente e atrás de mim. Então pronto. Ali, à minha frente, atrás de mim, 3 elementos que demarcam o espaço, tá bom? E por fim, a gente usa também justaposição ou coesão sequencial. Justaposição para ordenar assuntos. Quando a gente vai falar sobre vários assuntos, por exemplo, ou vai citar vários argumentos no nosso texto, e aí a gente precisa organizar essas informações. Quais são os elementos principais? Em primeiro lugar, primeiramente, em seguida, a seguir, por fim, finalmente, em consonância. Isso a gente usa para poder organizar as nossas informações. A gente vai organizar os nossos assuntos, tá bom? E aí, olha o exemplo que interessante, diz assim: primeiramente, não concordo com ideias preconceituosas. A seguir, acho que falta educação a quem semeia discriminação. Por fim, denunciarei qualquer prática de segregação. Primeiramente. A seguir, por fim. São 3 etapas de uma informação que está sendo construída em um único parágrafo. Primeiramente, posicionamento do autor. Ela se posiciona, a autora ou o autor. A seguir, é uma sequência da primeira informação que ela passou. Tá vendo? Então, ela organizou como se fossem tópicos. Mas para o texto não ter a estrutura de um poema ou de uma letra de música que é separada por estrofes, a gente usa esses elementos para poder organizar as nossas informações. Por exemplo, nós estamos trabalhando com um artigo de opinião na redação, né? E daí eu peço para vocês fazerem um texto, um artigo de opinião para mim. Nesse artigo, vocês vão apresentar alguns argumentos que vocês escolheram, selecionaram para poder defender sua opinião com base naquele assunto que está ali. Como que você vai apresentar esses argumentos? Tudo de uma vez, assim, um atrás do outro, sem explicar nem nada? Ou você vai precisar de elementos da coesão para poder organizar as suas ideias e os argumentos que você selecionou? A maneira como você organiza esses elementos, a maneira como você seleciona para especificar uma ordem no processo das informações que estão sendo distribuídas no texto, é o que a gente chama de uma coesão sequencial por justaposição, ordenando os assuntos. Preciso saber disso tudo? Obviamente que não. Sim, né? Não com essa riqueza de detalhes, mas vocês precisam ter uma noção para que vocês consigam construir um texto coerente. Caso contrário, queridos, vai dar ruim em português e na redação. Conseguem perceber, então, por que é tão importante a gente trabalhar aspectos da coesão e da coerência? E por que não consigo fazer diferenciação? Por que na aula de língua portuguesa eu falo sobre esse assunto e na aula de redação, vez por outra, eu toco nele novamente? Porque um não se separa do outro. Foram feitos um para o outro e isso não dá para mudar. Tá bom? Por hoje, nós vamos falar só sobre isso, sobre a coesão sequencial da justaposição. A explicação, o conteúdo, encontra-se na página 515. Essas informações que eu li para vocês, ordenar tempo, ordenar espaço, ordenar assuntos, principais articuladores e os exemplos, estão todos nesse quadradinho aqui, na página 515 também, ok? Dito isso, eu preciso que vocês, por gentileza, façam os exercícios a seguir, das páginas 516 a 517, exercícios do 7 ao 19, tá?
Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Hoje nós temos um plantão de 2 às 4, tá bom? Então, mas é isso. Beijo, beijo. Se cuidem, fiquem com Deus e eu tô com saudade. Tchau, tchau.